Basicamente, eu estava estudando para prova de residência e a minha namorada, que me acompanhou no fim do meu estágio antes de fazer residência, e acompanhava alguns casos curiosos. Eu me interessava muito em documentar os meus casos diferentes, porque eu tinha tido a oportunidade de ter um profissional que me cobrava muito a descrição detalhada dos meus pacientes. E ele usava uma máquina fotográfica. E ele me ensinou a usar a máquina fotográfica muito. Então eu tinha uma coleção de slides muito grandes que eu gravava, documentada com slides, os meus pacientes, inclusive do meu internato. E durante o meu internato, que foi antes da residência, eu tinha visto um paciente curioso. E quando eu chamei o residente para me auxiliar, ele me perguntou assim: o que tem o paciente? Eu falei: não sei, ele tem uma face diferente. Zé, ele veio aqui por quê? Eu falei: está com a amidalite purulenta, então mete um bezetacil nele e pronto. Eu não me satisfiz, porque o bezetacil ia resolver a amidalite, mas não ia resolver o problema do indivíduo. Aí, o que eu fiz? Eu resolvi armazenar essa foto e quando eu estava estudando 2 anos depois para a prova de residência, numa das revistas estrangeiras da Escandinávia, eu vi a imagem daquele meu atendimento de 2 anos anteriores. E a gente tem uma memória um pouco fotográfica. Falei com a minha quase esposa na época: olha, você lembra desse indivíduo? Lembro, tal, é fulano assim, tal. Onde mora? Mora no tal interior. Vamos trazer? Vamos. Mas ele era uma descrição da Península Escandinávia e era uma pessoa pobre, não poderia estar vivendo na Península Escandinávia. Fomos atrás desse paciente, era um outro caso de uma síndrome raríssima que chamava-se síndrome de Schwarz-Jampel. E na época só existiam 32 casos na literatura mundial e nenhum caso brasileiro. Eu trouxe aqui para o hospital, fui buscar esse paciente, localizamos onde ele morava, a gente guardava essas coisas, com o endereço, tudo, localizamos e tal, publicamos. Mas para fazer a publicação, eu levei para a USP. Cheguei na USP, o chefe da genética, que havia sido meu chefe também, era o Frota Pessoa. E o Frota me ajudou a publicar, nós publicamos juntos, fora do país, o primeiro relato brasileiro dessa síndrome. Uns 2 ou 3 meses depois, chegou um papa da genética aqui no Brasil, que chamava-se John Hopkins. E o Hopkins, a ele foram consideradas a possibilidade de fazer uma triagem de revisão de casos raríssimos. E o Frota me telefonou: Zan, dá para você trazer o síndrome de Schwarz? Dá. Aí eu trouxe, aí o Hopkins estava sentado numa cadeira e a gente apresentava os casos para ele e matava o diagnóstico um atrás do outro. Surpreendente, fantástico. Aí quando o Frota falou: traz o Milton, que a criança chamava-se Milton, eu lembro até hoje, Milton Ladislau Mendes. Aí o Milton entrou, aí ele pegou e falou assim: síndrome de Schwarz-Jampel, isso foi descrito por Mustak o ano passado, e colaboradores, onde o senhor, o professor Frota Pessoa, é um dos colaboradores. E é assim. Mas o Mustak está aqui? Era eu, menino. Aí me ensina o que é, como é que você fez esse diagnóstico? Como me ensina? Era o papa da genética, e ele fala para o menino: me ensina. Eu nunca vi um paciente assim, eu vi descrito. Então como é que você pensou? Por que você não pensou? Aí expliquei e tal, todo cheio de dedo, como a gente fala, né? Pisando em ovos. Aí ele falou pro Frota: Frota, fica com esse menino. Aí o Frota me abriu a porta: Zan, você gosta de Down, você é formado em pediatria, eu queria que você atendesse todos os Downs nossos. Falei: legal. Então eu comecei a atender todos os Downs do Instituto de Biociência da USP, era eu que atendia.
Aí, um belo dia, o Frota me telefona e fala assim, Zan, o meu amigo na França me telefonou, abrindo a possibilidade de ir para lá para fazer um estágio. Se interessa? Claro que me interessa, por que não? Quem é? O professor Jerome Lejano. Lejano? Aquele que descreveu a Trissomia 21? É! Uau! Mais uma oportunidade! Aí eu já estava casado com a minha esposa e ela já estava grávida. E eu pedi a ela, falei, escuta, você me ajuda? Claro! Mais uma oportunidade. Ela assume ficar sozinha, grávida, e eu ir para a França. Mas o Frota me falou, Zan, você assume todos os custos, tudo sozinho. Aí minha mulher tinha que assumir os custos também de tudo isso. São uma série de oportunidades. Fui, conheci o Lejano e me amarrei em trabalhar com o seminário a partir de então. Eu já atendia, mas essa foi a primeira porta. Mas curiosamente, nesse intervalo, do porquê que eu me interessava a cuidar do síndrome Down? Porque na residência eu tive um paciente que estava muito mal e eu precisava fazer uma intervenção de terapia intensiva e era a primeira residência da América do Sul que tinha UTI pediátrica. E naquela noite, era uma sexta-feira de um feriado prolongado, isso foi bem antes dessa história do Frota, né? E eu pedi socorro para aquela que era minha namorada na época. Ela falou, confusão, tal, complicado, eu não sei. Pedimos para o outro, R3. Não. Então, precisa de UTI, vamos chamar o cara da UTI. Falamos com o cara da UTI e o cara perguntou, peraí, não vou te dar vaga não. Primeiro vamos subir. Bom, tá bom. Aí ele falou assim, Zão, eu só tenho 2 vagas, a UTI era de 15 leitos, tinha 2 vagas. Então, para te compensar com uma vaga, eu preciso ter certeza da necessidade. Subimos e ele avaliou e a primeira coisa que ele falou foi assim, eu não vou lhe dar essa vaga. Peraí, essa criança tem insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, derrame pleural, pneumonia, septicemia, está gravíssima, tem todas as indicações. Mas eu só tenho 2 vagas, um hospital de 280 leitos, um feriado prolongado, muita gente grave e essa criança é mongoloide. E se eu lhe der a vaga, eu não vou poder tirar esse equipamento dessa criança, se eu precisar para outra criança. Então, não vou lhe dar essa vaga. Bom, professor, e aí, o que eu faço? Então ele fez o papel de fato dele. Falou assim, se você estivesse em outro hospital, você ia ter que tentar fazer alguma coisa por ela. Então, eu vou te orientar como você estaria num outro hospital. Eu vou te capacitar. Entubamos, dopamina, substâncias vasoativas, múltiplos antibióticos de outra forma. Enfim, reorganizou a terapêutica dessa criança e a UTI era no primeiro andar e essa criança estava no 3º. Isso foi 8 da noite, às 3 da manhã eu perdi a criança. 8 da manhã, no dia seguinte, eu entreguei os papéis e eu falei, professor, eu não vou assinar o óbito dessa criança não. Espera aí que eu vou te ensinar a preencher isso. E enquanto ele estava preenchendo os papéis, essa criança faleceu por isso, justificando de uma forma muito clara e evidente das causas do óbito de ter perdido essa criança, de forma pertinente. E eu complemento que se fosse hoje, com certeza, tudo indica que mesmo em UTI, eu perderia essa criança. Entretanto, na época, enquanto estava preenchendo os papéis, eu olhei do lado e os 2 leitos estavam vazios. Uau! Isso me preocupou, porque veio uma ansiedade que me fez um remeleixo danado emocional, nó na goela, lágrima. Essa criança nem sequer tinha tido a oportunidade do espaço de uma terapia intensiva para ver se ela conseguisse sobreviver. Hoje eu digo, ela não sobreviveria, muito provavelmente não teria, mas ela não teve essa oportunidade. E isso foi o desencadeante que me amarrou ao vínculo específico de cuidar com Down. Aí o Frota, sabendo dessa história toda, sabendo que eu gostava de Down, deu toda uma série de outras oportunidades
e é por isso que eu trabalho com síndrome de Down até hoje. Tem uma coisa muito interessante que eu escrevi recentemente, faz umas 3 semanas, depois do evento do 21 de março. 21 de março, bom, tem um amigo americano que é brasileiro, mas que está nos Estados Unidos, que você conhece, que é o Alberto Costa, que trabalha com modelos animais. Ele é médico, pesquisador, mas ele trabalha com modelos animais. Ele sempre produziu camundongos para pesquisa. Isso significa, se um determinado laboratório queria produzir um determinado medicamento para uma determinada doença, ele tinha como elaborar a produção de um camundongo que tivesse aquela doença para poder aplicar a sensibilidade medicamentosa, a provável terapêutica, para aquele camundongo, para depois passar para uma outra fase de pesquisa. Esse foi o trabalho, e é o trabalho fundamental do Alberto Costa, que é uma pessoa que eu respeito muito. E o Alberto sempre trabalhou com isso. E ele falava agora no último congresso, ele frisou 2 ou 3 vezes, você estava nesse simpósio, não estava? Ele frisou nesse simpósio o seguinte: eu sou médico, pesquisador e pai. Tendo esses 3 alicerces, eu me sinto muito mais estruturado e seguro do que vocês todos. Porque vocês falam que precisa de médico, eu sou. Precisa de um pesquisador, eu também sou. E precisa sentir. Eu sinto porque eu sou pai. E eu, clínico, pesquisador clínico e médico, mas não pai biológico, senti. Senti a fala dele com uma espetada. E pensei em elaborar uma resposta para essa situação. Resposta essa que eu darei no próximo congresso brasileiro. Mas eu vou te antecipar. A resposta está vinculada com o contexto de algumas pessoas têm a opção de trabalhar com Down. Outras têm a obrigação. É diferente ter opção e ter obrigação. Eu, como não pai, eu fiz opção, não por obrigação. Você, como pai, assume uma obrigação. E eu não conheço nenhum pai ou nenhum pesquisador que já tinha tido um síndrome de Down, um filho, que antes disso tivesse vinculado com Down. Só passou a vincular-se com Down depois de ter tido um filho com síndrome de Down. Então, a minha posição com Down é por opção. Eu sou pai não biológico de cerca de 8.000 Downs. Então, me equiparo com uma vantagem. Eu tive opção quando eles, ou os pais, têm obrigação. E quando a pessoa tem obrigação, nem todo indivíduo que tem obrigação parte para a opção de fazer alguma coisa pelo filho. Alguns, como vocês, partem para a opção de fazer alguma coisa. Outros fogem dessa opção e abandonam.